Belos Dias, Centro-Dia para Idosos. É um novo conceito em atendimento a idosos, um local onde seu idoso pode passar o dia e voltar para casa. Hoje eu estou falando com a idealizadora Genilza Lulu. Boa tarde, Genilza. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os que estão nos assistindo também. Eu quero começar fazendo já a primeira pergunta para a Genilza. O que motivou você a idealizar? O que motivou você a criar a Belos Dias, Genilza? Sim, primeiro, boa tarde a todos aí. Não consegui falar o nome de todo mundo, mas todo mundo que está acompanhando, boa tarde. Obrigada por nos prestigiar e acompanhar aí o nosso trabalho. Para quem já me conhece, né, dispensa as apresentações, mas para quem não me conhece, eu sou Genilza, sou farmacêutica por formação. Trabalhei por 5 anos na Dermadia. Hoje ela é chamada de Dermadia. Na época que eu comecei a trabalhar, o nome era Fitofarma. Foi lá que eu me encantei pela farmácia e resolvi começar a graduação em farmácia. De lá eu trago grandes amizades, né? Muitas amizades eu converso continuamente até hoje. E uma inspiração muito grande, que é uma inspiração e uma referência, na verdade, muito forte para mim, né? Eu trago até hoje, que é o Flávio. Não sei se você conhece, Augusto, provavelmente sim, né? O Conheço, Flávio, sim. ele é uma inspiração de ser humano Sim, e de empreendedor, né? Ele é um excelente, um fantástico empreendedor. E é uma inspiração, assim, de humildade, de ser sim. humano. Bom, se eu ficar aqui, eu fico a live inteira falando as qualidades dele. A partir da minha formação, fui trabalhar na CIMED, uma grande indústria aqui de Pouso Alegre, uma das maiores do Brasil, né? Tô lá até hoje. Da CIMED, eu posso dizer que me proporcionou e me proporciona até hoje pelo dinamismo, pela celeridade, então me proporciona um grande conhecimento como pessoa, né? Como ser humano. A gente tem que lidar todos os dias com negociação, com a gente tem o setor que eu trabalho tem interface com muitas áreas da empresa, então o tempo todo a gente tem que estar negociando. E por conviver com diferentes pessoas, né? No meu setor a gente tem 60 pessoas mais ou menos. Então, por conviver com diferentes pessoas, a gente acaba conhecendo bastante, assim, a gente acaba se engrandecendo como ser humano. Ultimamente tenho tido bastante curiosidade pelo envelhecimento humano. Então, tenho dedicado o meu foco aí para estudar um pouquinho sobre envelhecimento humano. Só para finalizar a minha apresentação, eu vou completar aqui que eu sou mãe, né? A maternidade, ela acaba transformando bastante a mulher. Então, no momento que a gente passa pela gravidez e pelo pós-parto, a gente acaba fica bastante aguçada a intuição da mulher. Então, isso faz com que a gente acabe olhando bastante para dentro e se conhecendo bastante. E esse autoconhecimento que eu me permiti me abrir, ele acabou despertando essa vontade de fazer um pouco mais para outras pessoas. E só para finalizar a minha apresentação breve, eu tenho bastante. Gosto bastante da vida saudável. Então, eu tenho bastante afinidade pela vida saudável. Eu acredito que se a gente levar uma vida procurando ter hábitos saudáveis, a gente pode levar uma vida melhor. Então, procurar estar preocupado com a alimentação, né? Resumidamente,
descascar mais, desembalar menos, né? Evitar os industrializados, comer mais comida de verdade e procurar fazer atividade física constantemente, eu acredito que seja muito importante para a qualidade de vida. Então, devido a isso tudo, eu enxergo que eu posso levar um pouquinho disso para o Belos Dias e contribuir para ajudar outras pessoas para que possam alcançar essa qualidade de vida. Gostei dessa frase, descascar mais e desembalar menos. Eu aprendi Gostei, com. Isso é bacana. gostei dessa frase. Genilza, nós estamos trabalhando belos dias, nós temos a comunidade no Facebook, nós temos, inclusive vamos falar dessas novidades durante a nossa conversa hoje, já para esta semana que se inicia amanhã. Eu queria saber de você por que do nome Belos Dias? É uma curiosidade. Acabei não respondendo a sua primeira pergunta, Augusto, Sim. porque vou responder as duas. Eu resolvi focar nesse projeto, porque na verdade, assim, há bastante tempo eu tenho tido muitas ideias de empreendedorismo, eu tenho sentido esse chamado por empreendedorismo, e eu tenho listas e listas, porque sempre que eu tenho ideia, eu vou lá e anoto, eu tenho esse hábito de anotar, e assim, nunca coloquei nenhuma ideia em prática. E quando eu tive contato com esse projeto, com essa ideia desse negócio, eu realmente foquei, coloquei foco e realmente as coisas estão acontecendo. Quando eu tive contato com esse projeto, eu fiquei muito encantada com a transformação que esse tipo de negócio ele pode causar nas pessoas. Então, assim, não é simplesmente um projeto, não é simplesmente um negócio, é realmente algo que me brilhou os olhos. Sim. Essa ideia não foi minha, a minha irmã Gesilma, acho que ela tá aí, Está ao vivo aqui com a ela gente. comentou comigo, né, desse tipo de casa, né, para idoso. Nas grandes cidades já existe, é comum. A gente sabe que aqui perto da gente tem também Poços de Caldas, Sim. Pouso Alegre não tem. Mas o que me motivou e o que me encantou é isso, é a transformação que é possível acontecer na vida de um idoso que está ocioso e que está em casa, né? Triste, ocioso por vezes, você colocá-lo em convívio social, colocá-lo para trabalhar o corpo, a mente, né? Para ativar ali as suas emoções, ativar a sua memória, colocar colocá-lo para fazer atividade física, oferecer uma alimentação balanceada e principalmente inseri-lo novamente nesse convívio social para que ele se sinta útil, para que ele se sinta importante. Então, isso tudo me fez querer muito colocar isso em prática. Uhum. Outro motivo muito importante também, uma vez eu ouvi que se você for criar um produto ou um serviço, jamais crie um produto ou um serviço que você não compraria. E esse produto que nós estamos criando, eu sou a primeira a comprar. Porque os primeiros clientes, os nossos primeiros clientes são os 3 idosos lá de casa. Meu Sim. pai, minha mãe e a Amada. Amada, as pessoas que são mais próximas de mim já sabem quem é. É uma idosa hoje, da mesma idade que a minha mãe, o meu pai. Ela dedicou a vida dela a nós, né? Ela é amiga de infância da minha mãe. Aos poucos ela foi perdendo os familiares, foi ficando sozinha. E quando a minha mãe casou, ela veio morar junto com a gente. E ela nos criou, né? Criou eu e meus 7 irmãos. E hoje quem cuida dela é minha mãe. Então, assim, nós temos uma idosa cuidando de outra idosa, medicando outros 2, né? A minha mãe, ela usa muito menos medicação do que a Amada, ela é mais, vamos dizer assim, mais forte. Sim. Porém, é uma idosa cuidando de outra. Então, assim, o que me motivou realmente foi assim, através desse serviço a gente vai poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para esses idosos que estão lá em casa. Eles serão nossos primeiros clientes.
E o nome, agora a segundo questionamento. Bom, o nome assim, a gente teve aqui em casa dificuldade para escolher nome dos filhos, né? João Pedro e Maria Luísa foram listas e listas e listas até a gente chegar num consenso do nome. Belíssimos nomes, modéstia à parte. Belos Dias, assim, eu queria remeter à transformação, eu queria que o nome tivesse muito a ver com isso que a gente vai fazer, né? Tirar o idoso da casa dele, tirar ele da ociosidade e transformar a vida dele. Por isso até a borboleta, que tem uma simbologia muito forte, né, de transformação e realmente de tirar do casulo e gerar uma nova vida, um novo cotidiano mesmo. Então a borboleta tem essa simbologia e belos dias porque nós queremos oferecer belos dias para os nossos clientes, né? Seria basicamente isso. No começo, para as primeiras pessoas que eu apresentei esse nome, eu tive reprovação. Muitas pessoas não aprovaram, mas hoje eu recebo bastante feedback de que foi uma boa escolha. E tem um monte de coraçãozinho subindo aí, isso significa que o pessoal está gostando do nosso papo. E quando sobe o coraçãozinho, aí o meu coração acelera também, porque a gente está indo num caminho bacana. Eu queria te fazer uma outra pergunta sobre quando a gente fala de belos dias, centro-dia para idosos, nós não somos uma ILPI, nós não somos uma instituição de longa permanência para idoso ou o conhecido asilo. Você quer explicar como funciona, qual a diferença entre centro-dia e asilo? Uhum. Então, a gente tem usado essa nomenclatura, né, creche, mas a gente particularmente não gosta muito, né, de Uhum. usar esse termo creche. A gente usa para facilitar o entendimento, para que as pessoas entendam um pouquinho do conceito, por ser algo novo, né, na cidade de Pouso Alegre. Então, o centro-dia, ou como a gente tem dito, a creche do vovô, ela é diferente do asilo, por quê? Porque ela possibilita que o idoso passe o dia realizando atividades diversificadas ao longo do dia e no finalzinho da tarde ele volte para o convívio da família. Então, assim, eu sei que muitas pessoas arrepiam só de pensar em mandar um familiar para um asilo, Sim. né? A ideia de um asilo, ela não é bem vista, né? Não que seja, não estou dizendo que é ruim, mas muitas pessoas têm essa visão de que mandar meu pai, mandar minha mãe para o asilo é muito ruim, porque eu vou jogar ele no asilo, né? Muitas pessoas pensam assim. É, então, quando surge esse conceito diferente e que possibilita que você deixe seu pai, deixe sua mãe, seu avô, num lugar onde ele possa passar o dia, onde ele passe um dia bem, tranquilo, feliz, exercitando o corpo, exercitando a mente, num lugar onde você sabe que ele está seguro. E no final do dia ele volta para o convívio com a família, né? Isso é muito legal, é muito bacana. Então, acho que a grande diferença é essa. A gente funciona de segunda a sexta, das 8 às 18. O horário comercial, basicamente, o horário em que o familiar precisa trabalhar. E aí a gente proporciona todo o convívio social e as atividades. Nós vamos ter alimentação lá no centro-dia. Sim, inclusive, assim, é uma das grandes vantagens, né, a meu ver, porque muitas vezes, além do idoso ficar em casa, ele às vezes não faz uma alimentação adequada, com o passar dos anos, ele acaba, às vezes, tendo o risco de esquecer um fogo aceso, né? Às vezes, um acidente ali de quebrar uma louça, se machucar. Tem as quedas também, mas assim, bem focado na alimentação, por a gente ter nutricionista, a alimentação vai ser balanceada. Então, acaba que com isso a gente vai ter o controle do peso, né? Do ganho de peso, é, reduzindo aí os riscos de doenças vasculares, né? E, enfim.
A gente vai ter uma alimentação balanceada e realizada por nutricionista. O Juscelino está dizendo assim, boa tarde, parabéns, chefes. Vou repassar uma pergunta, dúvida. Terá day use? Nós teremos a oportunidade de ter pessoas somente alguns dias ou em algum momento no centro-dia? Então, essa é uma dúvida bem pertinente. Nós vamos ter programas de dias da semana. Por exemplo, eu não quero que o meu pai vá de segunda a sexta, quero que ele vá às terças e quintas ou segunda, quarta e sexta. Isso a gente vai ter. Ou Sim. então meio período. Ah, eu preciso que ele fique na parte da manhã, mas na parte da tarde eu fico em casa, então não tem necessidade. A gente também vai ter. Porém, day use a gente não vai ter e a gente também não recomenda, porque nós vamos ter atividades diversificadas nos dias da semana, né? Então, eu vou ter uma atividade na segunda que vai ser muito interessante, aí na terça eu vou ter outra que vai ser muito interessante, mas vai ser diferente da segunda. E Então, a gente recomenda uma atividade conversando com a outra. isso. Então, a gente recomenda que haja uma constância, né? De pelo menos aí 2 a 3 vezes na semana. Muito bacana. Tudo é uma questão de conversar. Então, nós vamos ter lá fisioterapia, nós vamos ter terapia ocupacional, artesanato, psicoterapia em grupo, atividade física adaptada à realidade dos nossos clientes, musicoterapia, muito provavelmente yoga, muitas coisas boas nós vamos ter no centro-dia. Centro-dia, ela funciona em horário comercial, que foi o que a Genilza acabou de dizer. E a nossa ideia é oferecer esse serviço para idosos que muitas vezes ficam sozinhos em casa ou então ficam separados de seus familiares durante o dia. Nesta, entre aspas, creche, o idoso passa o dia entretido com várias atividades e na companhia de amigos e profissionais especializados. Estamos falando com Genilza Lulu, a idealizadora da Belos Dias. As suas expectativas, Genilza, para a Belos Dias em pleno funcionamento? As expectativas são as melhores possíveis, né? A gente quer ver aí realmente começar a acontecer, né? Tudo isso que a gente vem sonhando, realmente eu tenho sonhado muito com isso desde que a ideia veio à tona. Então, as expectativas são as melhores possíveis. A gente estava para inaugurar agora no finalzinho de março, estava Sim. tudo muito bem encaminhado. E aí a gente foi pego aí pela pandemia, né? Não estava nos planos de ninguém. Então, assim, a partir do momento que a gente tiver segurança suficiente para que a gente possa funcionar, a gente vai inaugurar. Em função dessa pandemia e dos idosos terem que ficar mais ainda do que a gente, né, por segurança, ficarem mais isolados, a gente criou uma solução, né, no sentido de ajudar mesmo, de ajudar a entretê-los. A gente está disponibilizando uma comunidade exclusiva no Facebook, pensada exclusivamente mesmo nos idosos na terceira idade. Então, nessa comunidade, a gente vai permitir que entrem somente idosos, excepcionalmente familiares, cuidadores, pessoas que possam facilitar para que talvez algum deles que não esteja ainda no mundo digital, para facilitar a utilização. Então, a gente está, em função disso, a gente está disponibilizando aí uma comunidade exclusiva. Essa semana a gente já vai ter atividades e lá a gente pretende colocar serviços muito semelhantes aos que a gente vai oferecer no espaço físico. Porém, nada como o espaço físico mesmo, onde a gente vai ter o contato físico, né? Que é isso que a gente quer. A gente quer tirar o idoso do isolamento social e proporcionar convívio social, né? Permitir que eles sejam ouvidos, permitir que eles falem, né? Então, em função disso,
a gente tem aí a nossa comunidade. Nós estamos tendo uma prosa muito boa com Genilza Lulu, que é farmacêutica, e estuda os fenômenos fisiológicos e psicológicos, também sociais, relacionados ao envelhecimento humano saudável. Ela é idealizadora do projeto Belos Dias por acreditar na melhora da qualidade de vida e da saúde física, emocional e social, através de medidas não farmacológicas. Genilza, o que é uma equipe interdisciplinar que nós vamos ter na Belos Dias? A equipe interdisciplinar é a equipe que tem aí profissionais com formações e especialidades distintas, porém que se conversam, né? A gente tem, na Belos Dias, nós temos protocolos, né? Então a gente tem um protocolo geral vou falar entre aspas, né? Mas de atendimento, entre aspas. Entre aspas, porque assim, a gente costuma falar que a gente não tem paciente e que a gente não faz tratamento, né? É um centro de convivência, a gente vai chegar numa melhora da qualidade de vida e da saúde, sim, porém, com medidas não farmacológicas, né? O foco é diferente. A gente acaba tendo um resultado muito positivo na saúde, embora a gente não vá direto ao ponto, né? E faça realmente tratamentos. Então, a gente não tem pacientes. Então, pensando aí na equipe que a gente tem, a gente tem protocolos de atendimento. Então, a gente tem protocolo geral, que nos diz o que fazer com Sim. os nossos clientes, com as pessoas que vão chegar lá. E a gente vai ter protocolo individualizado também, onde a gente vai considerar as individualidades de cada pessoa, de cada idoso. Então, essas pessoas, esses profissionais vão estar atuando diretamente aí em cada especificidade de cada pessoa. Eu tenho bastante orgulho já, né, da equipe que a gente já formou. Graças a Deus, foram aparecendo pessoas excepcionais, né, conforme eu fui conversando com uma outra pessoa, apareceram pessoas fantásticas. E assim, eu faço questão de que as pessoas envolvidas nesse projeto sejam pessoas que prioritariamente estejam abraçando a causa, né? Que estejam com a gente em função da causa, em função do propósito e pelo amor à causa, né? O restante é consequência. Mas eu já queria dizer que eu já tenho muito orgulho das pessoas que já estão com a gente e, e eu só vou aceitar na Belos Dias pessoas que venham a agregar e que venham nesse mesmo sentido, né? Nessa mesma onda aí que a gente está surfando, nesse mesmo propósito. Você comentou algo sobre a comunidade. Eu queria explorar um pouquinho mais essa comunidade. Essa comunidade é no Facebook e já está aberto aí nós já estamos disponibilizando as inscrições. Você pode solicitar para entrar lá. Você é cuidador, você é filho, você é neto e cuida de alguém. Nós vamos ter muitas atividades lá para eles. Isso. Nós vamos colocar. A gente está fechando uma parceria aí com o Supera, né? O Supera é uma franquia especializada não só em exercícios para o cérebro, mas de uma forma geral, atividades cognitivas, né? Então, dentro das atividades cognitivas, a gente tem atividades para memória, raciocínio, atenção. Então, são atividades intelectuais, né? E muito pertinentes ao idoso. Inclusive, eles têm bastante idosos lá que participam dessa metodologia. É uma metodologia já validada, bastante conhecida e muito interessante.
Normalmente, eles disponibilizam aulas semanais de 2 horas direto, mas eles vão disponibilizar para a gente aí alguma periodicidade dentro da semana. Nós vamos ter também roda de conversa. A gente vai possibilitar que alguns idosos que participem da nossa comunidade, a gente vai fazer um grupo de conversa via WhatsApp ou via Zoom, via alguma plataforma que eles consigam usar, né? Então a gente vai fazer isso porque assim, às vezes o filho, a filha, o familiar que está em casa, às vezes está em quarentena, mas acaba não conversando tanto, né, com o familiar idoso. Então a gente vai começar essas rodas de conversa para que eles possam conversar, para que eles possam falar e possam ser ouvidos. Essas rodas de conversa vão ser com vamos dizer assim, um mediador, né? Uma pessoa, não necessariamente um psicólogo, mas a gente vai ter também a terapia em grupo online. A gente vai ter, acredito que uma vez na semana. Isso, e como a gente já está prevendo que vários idosos vão entrar, que vários idosos vão ter um tempo para bater papo, essa semana eu falei também com uma psicóloga, a nossa psicóloga, Ana Cláudia, e entrou durante a nossa conversa um tio dela de Goiânia. E ele disse que era uma iniciativa muito bacana, porque ainda bem que ele tinha um violão e um jardim para poder cuidar nesse período agora. Nós vamos disponibilizar então esse bate-papo, uma conversa de 1 hora, assim, 1 hora, 1 ou 2 vezes por semana, para a gente conversar sobre assuntos variados e planejando ou pensando nisso, nós já estamos fazendo uma campanha para que os jovens, inclusive você que está nos assistindo aqui agora, pudesse nos ajudar nisso, a incluir, a fazer uma campanha para que jovens, para que quem tem mais acesso à internet pudesse incluir os idosos, ensinar para ele como entra. Claro, como disse também a Bruna Matos, que nós já tivemos conversando aqui, ensinar os cuidados, ensinar os perigos, né? Mas também falar sobre os benefícios da internet, para que a gente possa bater papo. Então, eu interrompi você nessa questão do bate-papo, porque eu sei que tem mais coisas que você vai falar, mas para lembrar e solicitar as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir posteriormente, a que participe desta campanha, incluam um idoso no mundo digital. Desculpa eu ter interrompido, mas eu achei muito importante, porque nós vamos, já a partir dessa semana, ter uma roda de conversa. Hashtag inclua idoso. E hashtag seja um voluntário. E seja voluntário também. Dentro dessa comunidade, a gente está possibilitando as pessoas que queiram oferecer conteúdo. Como essa comunidade ela é gratuita, então a gente vai estar oferecendo diversos conteúdos gratuitamente, né? A gente ainda não sabe por quanto tempo a gente vai conseguir manter, mas principalmente se a gente tiver bastante voluntário, a gente vai conseguir manter, né? Por muito tempo. Então. Genil, só um instantinho, deixa eu te interromper um pouquinho, porque tem um negócio aqui muito importante. Lorena Tassara, ela quer ser uma voluntária. Já está anotado aqui. Tá bom. Desculpa. Então a gente vai estar oferecendo essas atividades gratuitamente no intuito de realmente contribuir aí com os idosos nesse momento de isolamento. Uma outra atividade que já está confirmada também, bastante importante, é a fisioterapia, né? O exercício físico através da fisioterapia. Então, o Juscelino vai estar disponibilizando para a gente aí os exercícios. Tem mais alguma que eu estou esquecendo? Sim, nós temos também... nós queremos colocar yoga também, nós queremos colocar, domingo que vem, nesse horário, nós vamos estar falando
com a Nicole, que muito provavelmente vai fazer alguns exercícios para colocar lá na nossa comunidade. Nós vamos ter atividades de artesanato também, e tudo isso é online, vai ficar lá no grupo, você vai inserir o seu idoso, ele vai em determinadas horas, todos os dias, 9 horas da manhã tem uma novidade, ou 4 horas da tarde tem uma novidade, ou 1 hora da tarde. Olha aí, TB Barreira 85, nós vamos entrar em contato com esse pessoal que também quer ser voluntário. É muito bacana, Legal. é muito interessante isso, que a gente possa, nesse período de pandemia, poder oferecer algo que venha agregar a esses idosos. Eu disse na outra live, e eu quero repetir, não me tornar muito enfadonho nisso, mas alguns dias atrás eu proporcionei via Zoom uma reunião com os idosos da minha família. Eu tenho tios e tias, que o mais jovem tem 75 anos por aí, e nós fizemos uma reunião, e um está lá em Presidente Prudente, outro está no Paraná, em Maringá, outro está em Guaranésia, outro está em... Então, assim, é bem espalhado pelo Brasil, e nós conseguimos reunir esses irmãos que alguns deles há muito não se veem. Isso é fantástico. Então nós vamos ter essa roda de conversa. O Barreiro, o Tiago é uma pessoa que também a gente já conhece faz tempo, trabalha na área da saúde também há algum tempo, e a gente agradece muito a presença. Nós vamos ter então o artesanato, nós vamos ter essa roda de conversa que eu acho muito importante. Nós vamos ter exercícios de fisioterapia, também importantíssimos. Então, eu fico feliz com isso. Eu quero só dizer mais uma, o que nós não somos, o que a Belos Dias não é, Genilson. A Belos Dias não é uma clínica, a Belos Dias não é uma organização da sociedade civil, não é uma ONG, ela não é uma clínica de reabilitação e nem é um asilo, conhecido também como instituição de longa permanência para idosos. A Belos Dias é um centro-dia voltado ao atendimento exclusivo e especializado ao idoso. Participação especial. Bom, falamos das atividades, nós falamos da comunidade Belos Dias, que está no Facebook. Eu queria perguntar para você já disse no início da nossa conversa, mas eu queria de novo perguntar, na Belos Dias, qual será a programação? Eu queria que você especificasse como será essa programação na Belos Dias. Então, a programação, nós temos, né, programado terapia em grupo, né? Que o foco principal realmente é o emocional, bem diretamente, né? Porque eu acredito, assim, que todas as atividades, elas acabam gerando um resultado emocional positivo, em função do convívio social. Mas a terapia em grupo, ela é bem direta, né? O foco dela realmente é o fator emocional, a melhora emocional. Nós temos exercício físico, né? Para proporcionar aí o fortalecimento muscular, né? Que muitas vezes pode até vir a auxiliar na redução do risco de quedas. Nós temos programado musicoterapia também. Yoga é uma ideia que a gente também está amadurecendo para inserir, que é bem interessante. Me ajuda a lembrar. Eu vi uma postagem, até a minha esposa mostrou algo para mim na rede social, de uma senhora que estava totalmente corcunda, totalmente mesmo, assim, toda corcunda, e através da yoga ela ficou ficou reta de novo, e ficou, uma coisa bastante importante. Eu fiquei bem interessado em conhecer. Também Pilates, né? Também ajuda muito
nessa situação. Sim, Nós lembrei aqui falamos da... agora, Augusto. Estou esquecendo das artes de novo, né? Do artesanato. A Sim. gente que é, na verdade, um dos primordiais, né? Então a gente vai ter artesanato e os exercícios de estimulação cognitiva também, que são bastante importantes, né? Então a gente vai proporcionar aí, através desses exercícios o movimento, o exercitar do corpo e da mente, né? Parte cerebral, mental e corporal também. Então o idoso chega às 8 da manhã, toma um café, tem uma primeira atividade, um intervalo para se hidratar, para tomar outro chazinho e tal, uma outra atividade, aí vem o almoço, o soninho depois do almoço, depois uma outra atividade, depois dessa atividade, novamente um lanche, um café, uma hidratação, depois uma quarta atividade durante o dia, e aí já está liberado nos finalmente ali. Nós vamos ter, normalmente acontece isso, vai ter uma dança, vai ter uma música assim, vai ter uma Com certeza. sanfona. Com certeza, isso aí é primordial, né? É essencial. Está nas nossas programações também fazer comemorações, né? Em datas comemorativas, em feriados festivos. Então, sempre a gente vai estar contando aí com essa parte recreativa que é muito importante. Então, muito provavelmente, todas as sextas-feiras a gente vai ter um bailão aí, alguma coisa do tipo. Um rastapé. Isso mesmo. Se você disse sobre datas comemorativas, eu quero aproveitar e parabenizar você pelo Dia das Mães, Todas parabenizar as mães. todas as mães que estão nos assistindo, todas as nossas mãezinhas queridas, as que são de perto, as que são de longe, as que são mães biológicas, as que são mães do coração, as que são mães de leite, as que são mães de conselho, as que são mães espirituais, as que são mães de todas as formas. Parabéns para você, mãe. Eu quero voltar numa outra coisa que nós conversamos, sobre por que ainda não está aberto a Belos Dias. Eu acho importante a gente falar sobre isso e se há uma expectativa de data para a gente. Uhum. Juscelino, estou ansioso para a quadrilha, será sensacional. Com certeza. Ele vai O ser o dia. padre ou o noivo. Então, a nossa inauguração ela estava prevista para final de março, né? A gente tinha uma expectativa grande aí de inaugurar antes do inverno, porém, com a questão da pandemia, a gente teve que dar uma pausa. Então, assim, a partir do momento que a gente tiver, hoje a gente não consegue dar uma data, né? Então a Sim. gente tem que ir acompanhando e vivendo um dia de cada vez e acompanhando os acontecimentos aí. E a partir do momento que a gente tiver segurança para funcionar, a gente vai estar funcionando. A gente vai marcar essa inauguração aí. Como a gente vai ter ali convívio social, né? É uma coisa muito forte, é um dos nossos pilares, então a gente precisa que esteja seguro, né? A gente precisa oferecer um ambiente seguro. Então, a gente precisa deixar as coisas acontecerem agora. Eu tenho uma esperança grande aí que surja alguma vacina. Então, a gente precisa ter segurança, mas vamos torcer bastante para que no segundo semestre a gente consiga já dar esse pontapé aí. Eu espero muito que ainda seja esse ano, que a gente não precise aguardar até 2021. Espero muito que no segundo semestre a gente consiga sim. Claro, a Genilza está dizendo, eu quero reforçar isso, que ao abrirmos, nós vamos abrir com todas as exigências das autoridades, com todos os cuidados necessários, de acordo com as normas vigentes no país. Esse é bacana, porque essa semana a gente estava batendo um papo
e nós já temos, alguém escreveu e disse que nós já temos algumas pessoas ansiosas para a abertura da Belos Dias. É bacana isso. Tem uma coisa que eu queria pontuar também, que é bacana que todas as pessoas que tiverem interesse em fazer parte, né, da Belos Dias, que fale com a gente, nos procure, né? Pode procurar você, pode mandar uma mensagem no direct da página mesmo da Belos Dias, porque assim, a nossa capacidade de atendimento, ela não vai ser muito grande, ela vai ser um pouco restrita. Então é importante que as pessoas que já têm esse interesse, que elas entrem em contato com a gente deixa o nome lá como potencial interessado, né, nos nossos serviços, para que a hora que a gente for inaugurar, a gente saiba que, né, a gente já tenha essas primeiras pessoas, a gente dê preferência para essas pessoas. Augusto, antes da gente finalizar, eu queria te fazer 2 perguntas, se der tempo. Mas eu sou entrevistado aqui, mas tudo bem, vamos lá, vamos lá. Primeiro, por que você resolveu, aceitou fazer parte da Belos Dias? Então, já há muito tempo eu tenho me voltado para essa área social, já desde que eu cheguei em Pouso Alegre, isso há 30 anos atrás, a gente começava fazendo cestas básicas para alguns companheiros, com alguns amigos dentro do próprio trabalho, onde eu passei por 30 anos. E isso foi dando um gosto, foi sendo muito edificante a gente poder entender que eu poderia ser de alguma forma um canal, uma forma de que se canalizasse presentes para outras pessoas. E isso foi mordendo, esse bichinho foi mordendo, foi tomando conta da gente, e eu me envolvi depois com um departamento de assistência social lá da igreja, e onde a gente distribuía cestas básicas, e a mesma coisa, a mesma satisfação pessoal. Não era uma satisfação para mostrar para as pessoas, que é diferente. É uma satisfação pessoal, uma satisfação de dizer assim, puxa, eu posso ser útil, eu tenho uma utilidade. E essa eu tenho uma utilidade abriu muitas portas, muitos galhos desta árvore, muita ramificação. Com isso eu me especializei em botar um nariz de palhaço, ir para o hospital, para fazer visitas no hospital, para ir para creches, para ir para escolas. Eu sempre fui voluntário. Alguém disse aqui, está anotado aqui, você não vai fugir não, mas alguém disse que queria ser voluntário. Eu sempre fui voluntário, não para mostrar para as pessoas, mas para que eu mesmo sentisse bem com isso. Eu já trabalhei como voluntário em diversas situações. Eu sou doador de sangue, doador de medula óssea. O que eu puder fazer para agregar, para servir as pessoas. Eu aprendi uma frase certa vez que quem não vive para servir não serve para viver. A proposta da Belos Dias veio exatamente no momento em que eu havia saído já do meu trabalho, eu estava trabalhando na prefeitura, onde eu fui convidado a assumir uma diretoria de assistência social voltada para pessoas em situação de rua. Fiquei 3 anos nesse departamento, na diretoria desse departamento, e aí veio o convite, Belos Dias. Eu disse, meu Deus, tudo que se encaixa com aquilo que eu penso, tudo aquilo que se encaixa com aquilo que eu entendo, em poder proporcionar na vida das pessoas um tempo de qualidade. Tempo de qualidade, eu acho que às vezes eu vejo o médico, às vezes eu fico observando o médico quando me atende, ou o gerente do banco quando me atende. Enquanto eles estão comigo, eles têm um tempo de qualidade comigo, eles resolvem o meu problema. Tá lá. Lorena está dizendo, é Lorena mesmo, está dizendo que tem um trabalho também com moradores de rua e seus cães. Que bacana. Nós vamos conversar sobre isso, Lorena. Então aí eu comecei a fazer uma faculdade à distância de serviço social para poder entender onde eu estava trabalhando.
E aí o convite veio no passo de que eu vou poder continuar sendo útil, eu vou poder trazer tempo de qualidade para as pessoas. Então, se eu puder, e aí eu me lembro, Genilza, de alguns momentos dentro do hospital e aquelas pessoas idosas que estão no hospital e de alguma forma alguns deles já sabiam que talvez seria a última vez que eles iriam para o hospital. E aí você chegar com o nariz de palhaço e fazer uma graça e tirar um sorriso daquelas pessoas naquele momento de dor, isso alegrava muito o meu coração. Então a Belos Dias veio para encaixar, foi um encaixe mesmo, e eu sou muito grato também por ter sido escolhido e por estar até agora. Vamos ver até onde que nós vamos. Daqui uns dias daqui a algum tempo eu serei um participante da Belos Dias como cliente, como hóspede lá. Mas Vai demorar. enquanto eu puder servir, o meu lema de vida é que depois que tudo isso passar, depois que eu não estiver mais aqui na Terra, alguém possa lembrar do Augusto, que fiz alguma coisa para alguém. Tá respondido. As minhas duas perguntas você juntou. Ah, A é? outra, a segunda eu nem fiz, mas você juntou as duas e respondeu numa só. Que bacana. Que bom que pude responder. Estamos firmes na Belos Dias, aguardando ansiosamente pela abertura. Belos Dias vai ser um local de muita alegria, de muita comunhão, de muito vínculo, né? Vai ser muito vínculo criado dentro da Belos Dias. Nós estamos quase encerrando. Antes das suas considerações finais, eu quero dizer que quarta-feira agora nós vamos ter um bate-papo, uma prosa boa com Mari Kimura, que vai falar sobre avaliação e reabilitação de idosos. Eu já tive conversando com ela um pouco, e eu quero dizer para todos que estão nos assistindo que é fantástico, não perca, vai ser uma coisa assim muito instrutiva. E, Genilza, já com as suas considerações finais, você disse que nós não vamos ter muitas vagas, por isso é necessário que já se organize uma fila. Você tem noção de quantas pessoas e de quanto é essa fila? Tenho. Provavelmente nós vamos conseguir, que vai depender um pouco, mas a primeiro momento eu posso dizer umas 20 pessoas. 20 pessoas. Pode ser que a gente consiga melhorar esse número e talvez até dobrar. Mas a Sim, princípio, no primeiro momento, eu diria 20, com segurança. entendi. Por isso que é importante realmente para Pouso Alegre, 20 é um número assim bem baixo, né? Vamos dizer assim. Então, acho importante as pessoas realmente se pronunciarem, se tiverem interesse, para que a gente possa dar preferência mesmo, né, para as pessoas que demonstrarem aí. Dando continuidade, dado a qualidade das oficinas oferecidas, 20 é realmente muito pouco, mas é o que daria para atender. Uhum. Genilza, faltam poucos minutos para nós encerrarmos e eu queria que você desse suas considerações finais antes de nós encerrarmos e salvarmos a nossa live. É só deixar um grande abraço, um grande beijo aí para todas as mães nesse dia especial, né? Esse dia que amanheceu meio friozinho, que muitos de nós gostaríamos de ter estado com as nossas mães, abraçado, mas devido às circunstâncias não foi possível. Pelo menos para mim, eu optei por não ir visitar, por não abraçar, como medida de proteção. Deixar um abraço para todo mundo aí que passou por aqui ou que ainda vai assistir, agradecer e dizer que estamos à disposição para tirar dúvida, para quem quiser conversar com a gente, saber um pouco mais, né? O Augusto um pouco mais disponível. Eu tenho um pouquinho de limitação de tempo em função do meu trabalho, em função das crianças também, mas à medida do possível eu consigo sim dar uma atenção. Então, estamos à disposição e agradeço a todos que participaram aí. Um grande abraço. Tem pessoal comentando aí, parabéns pelo projeto. Obrigada, Mary. Um beijo.
É isso. Como você disse, nesse Dia das Mães, muitos não puderam abraçar e muitos puderam ver pelas redes sociais. É mais um motivo para que você se junte conosco, belos dias. Hashtag inclua um idoso no mundo digital. Inclua um idoso. Inclua esse idoso, coloque ele ali na comunidade Belos Dias, porque nós já temos, lá, a hashtag. E nós já temos já para essa semana atividades, nós vamos ter um bate-papo, uma roda de conversa. Aliás, eu acho que eu vou fazer essa primeira roda de conversa para a gente bater um papo, para conhecer o pessoal aí, para a gente ter começarmos a criar um vínculo. E esse bate-papo eu acredito que pode ser pelo WhatsApp, embora o WhatsApp agora eu acho que são 8 pessoas, se não me engano. Sim. São 8 pessoas. 8. Então, 8 pessoas, dá para bater um papo bem bacana. Eu vou estar à disposição e Depois, acompanhe. depois conta pra gente como foi durante a semana. Possa aí o pessoal saber se foi legal. Certo. Só dizer uma coisa para você, Genilza, que esse bate-papo não será publicado. Esse bate-papo vai ser bem fechado, esse bate-papo é só entre a gente e não será publicado. De repente acontece algum assunto que seja mais fechado. Legal. Só quem vai ter noção desse bate-papo é quem entrar no bate-papo. Então, entre na Legal. comunidade Belos Dias no Facebook. Faça sua inscrição, solicite sua inscrição e essa semana nós vamos avisar, hoje ainda, nós vamos colocar lá o horário que nós vamos estar disponíveis para bater um papo, o nosso WhatsApp, o nosso endereço para que a gente possa bater um papo. Muito obrigado a todos que entraram, muito obrigado a todos que estão proporcionando este bate-papo. Já se passou quase uma hora, nós estávamos preocupados se daria, né? Se a gente faria, mas graças a Deus, nós concluímos aqui. E eu quero dizer, Genilson, muito obrigado pela confiança, obrigado por estar proporcionando. Eu estou parafraseando o Juscelino, que acabou de entrar aí, dizer obrigado pela confiança e pela oportunidade que tem nos dado nesse projeto lindo que brotou no seu coração. Eu rapidamente vou agradecer mais uma vez. Eu já falei em algumas oportunidades, mas vocês que já estão comigo nesse projeto, vocês engrandecem a Belos Dias. Então, muito obrigado, muito obrigada mesmo. Estou muito Fiquem todos feliz. com Deus e até uma próxima. Depois de um elogio desse, eu preciso ir embora. Fiquem todos com Deus, nós continuamos à disposição. Entre na nossa rede social, espalhe a nossa rede social, espalhe aí a hashtag inclua um idoso, inclua uma idosa, inclua seu vovô, inclua sua vovó, porque vai ser bacana. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.